Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Gustavo Machado e hoje o nosso assunto é veto presidencial. Eu já enfrentei questões sobre esse tema tanto em primeira etapa quanto em segunda etapa e pelo menos umas 2 ou 3 vezes em provas orais. Então é um tema que cai muito, a gente tem que ficar atento a ele. Bem, antes de começarmos, peço a vocês se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem, ativem o sininho para receber vídeos novos e comentem aqui também embaixo quais são os assuntos que vocês querem que eu traga para o canal, quais são aqueles temas que você sentiu falta na faculdade ou que não conseguiu entender bem. Me mande aí que eu vou fazer esses vídeos sem problema nenhum. E para não perder nenhuma novidade, me acompanhe também no Instagram, no Facebook, é só procurar lá o professor Gustavo Machado, que vem muita novidade por aí. Então vamos lá. Vejam, depois que uma lei ordinária ou uma lei complementar, é aprovada pelo Congresso Nacional, esse projeto de lei segue para o presidente da República, para o que nós chamamos de fase de deliberação executiva. Nessa fase de deliberação executiva, o presidente pode sancionar a lei. A sanção é o ato de concordância do presidente da República com aquele projeto de lei, ou o presidente da República pode vetar a lei. O veto significa o ato de discordância do presidente da República com aquele projeto de lei. Então, vamos focar aqui hoje no veto, tá? Primeira informação importantíssima sobre o veto. O veto é sempre expresso e fundamentado. Isso é muito importante a gente lembrar. Não existe veto tácito. Existe a sanção tácita, mas o veto tácito não existe. Ele é sempre expresso e fundamentado. Não existe aqui o chamado veto absoluto, ou, como eu já vi aí na doutrina, o chamado pocket veto, ou seja, veto de bolso, né? Pega o projeto de lei e põe no bolso, pocket veto, ou veto absoluto. Isso não é aceito em nosso país. No nosso país, o veto tem que ser sempre expresso e fundamentado. Aliás, naqueles casos em que era aceito o chamado veto absoluto, aí, em países normalmente autoritários, o presidente sequer devolvia o veto para o Congresso Nacional analisar. Ele vetava e pronto, acabou, morreu o projeto de lei ali. Mas no nosso caso isso não existe. O veto tem que ser sempre expresso e fundamentado, não existe o veto absoluto ou chamado pocket veto. Eu já enfrentei a seguinte questão em concurso público, olha só. E se o presidente da República veta o projeto de lei, mas não fundamenta? Ele simplesmente diz, veto, está vetado o projeto de lei, mas não fundamenta. Qual é a consequência jurídica desse ato dele? Bem, a única consequência razoável que a gente pode chegar aqui é que houve uma sanção tácita. Porque se o veto tem que ser sempre expresso e fundamentado e esse veto não foi fundamentado, a única consequência lógica que a gente pode ter aqui é que esse veto não existiu. Logo, houve uma sanção tácita. Já me foi perguntado em 2 provas orais, tá? Então é isso. Então, o mais importante aqui, o veto é sempre expresso e fundamentado, não existe o veto absoluto, aquele veto sem fundamentação nenhuma, chamado pocket veto, veto de bolso, veto porque veto. Isso não existe, isso não pode acontecer. Bem, o veto ele pode ter 2 naturezas também. O veto pode ser de natureza política ou de natureza jurídica. O veto de natureza política é aquele que o presidente veta por entender que aquele projeto de lei não atende ao interesse público. É um baita de um poder, né? Dentro daquela história de freios e contrapesos, é um baita de um poder. Porque imagine, depois de um projeto de lei tramitar por todo o Congresso Nacional, passar pelas comissões, pelas votações, chegar no final o presidente falar, olha, não gostei do projeto de lei, né? Esse projeto de lei não atende ao interesse público. E vai lá e veta, por não atender ao interesse público. Então, um baita de um poder dentro dessa teoria de freios e contrapeso, mas o presidente pode fazer isso. Tá? Esse é o chamado veto político. O veto porque o projeto de lei não atende ao interesse público. Há também o chamado veto jurídico. Veto jurídico é aquele
que o presidente veta porque entende que o projeto de lei vai gerar uma lei inconstitucional. Ele entende que há algum vício naquele projeto de lei, seja um vício em relação ao conteúdo do projeto de lei, seja um vício em relação ao próprio trâmite desse projeto de lei dentro do Congresso Nacional, mas ele entende que aquele projeto de lei vai se tornar uma lei inconstitucional. O presidente da República vai lá e veta. É o chamado veto jurídico, tá? Aqui a gente tem um momento de controle preventivo de constitucionalidade, controle preventivo político. Político por quê? Porque é feito por um órgão que não é jurisdicional, o Poder Executivo. Então a gente tem um controle preventivo feito durante o processo legislativo e político porque é feito pelo Poder Executivo. É o veto do presidente da República se ele entende que aquele projeto de lei é inconstitucional. Então, retomando aqui então, o veto pode ter duas naturezas, ele pode ser político, se o presidente entende que o projeto de lei não atende ao interesse público, ou jurídico, se o presidente entende que aquele projeto de lei vai se tornar uma lei inconstitucional. Além disso, o veto pode ser total ou parcial. Será total quando o presidente veta todo o projeto de lei e parcial quando ele veta apenas parte do projeto de lei. Agora, é importante lembrar o seguinte: aqui, no veto presidencial, não se aplica o princípio da parcialidade. Aqui não se aplica o princípio da parcialidade. Como assim? O que é o princípio da parcialidade? Meus amigos, lá no controle de constitucionalidade, a parcialidade se aplica. É a possibilidade do Poder Judiciário julgar inconstitucional apenas uma palavrinha da lei ou duas palavrinhas da lei. Isso é possível no controle de constitucionalidade. O Supremo pode julgar inconstitucional duas, três palavrinhas da lei só. Mas aqui não. O veto do presidente da República tem que incluir sempre o texto integral de um artigo, de um parágrafo, de um inciso ou de uma linha. Sempre tem que vetar o texto integral de um artigo, de um parágrafo, de um inciso ou de uma linha. Não pode vetar meio parágrafo, meio artigo, meio inciso, meia linha. Então, o princípio da parcialidade não se aplica aqui. Mesmo no veto parcial, o veto é parcial porque ele não está vetando a lei inteira, mas ele tem que vetar o texto integral de um artigo, de um parágrafo, de um inciso ou de uma linha. Bem, é essa a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, compartilhem o vídeo, comentem aqui, me digam o que vocês querem que eu fale aqui no canal e até o próximo vídeo.